Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca do desaforamento. Antes da gente começar essa aula sobre desaforamento, preciso mencionar para vocês que essa aula aqui vale para dois momentos do nosso processo penal. Vale tanto para quando a gente estiver estudando competência dentro do processo penal, quando também a gente for estudar tribunal do júri. Então essa aula de desaforamento a gente pode estudar em dois momentos, lá na competência e também no tribunal do júri, ok? Bora lá então para saber o que é o desaforamento aqui para o processo penal? O desaforamento, pessoal, ele é um deslocamento de competência territorial de uma comarca para outra, para que o julgamento perante o tribunal do júri seja retirado de uma comarca e seja jogado para uma outra comarca. Então, o desaforamento é um deslocamento de competência, para que numa outra comarca seja realizado o julgamento perante o tribunal do júri. O desaforamento, segundo a doutrina majoritária, ele é uma medida extrema e excepcional, que somente deverá ser adotados quando preenchidos os requisitos dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. Por que é uma medida extrema e excepcional? Porque o desaforamento, ele viola a competência em razão do lugar. Pois o crime tendo se consumado em determinada localidade, ele deveria ser julgado naquela determinada localidade. Porém, em razões lá dos artigos 427 e 428, a gente retira a competência desse local e manda para uma outra localidade realizar esse julgamento aqui. Então, em linhas gerais, o desaforamento nada mais é do que um deslocamento de competência territorial, que eu vou tirar o julgamento de uma determinada localidade e mandar para uma outra localidade. Ele viola a competência em razão do lugar, mas é admitido desde que eu preencha os requisitos dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, ok? A decisão do desaforamento, gente, muito cuidado, que ela compete ao tribunal ao qual esteja vinculado o juiz presidente daquele tribunal do júri. Então, o julgamento, a decisão do desaforamento, ela será tomada pelo tribunal, seja um tribunal de justiça, seja um tribunal regional federal. Aí depende do qual juiz, de onde está o tribunal do júri que a gente está falando aqui do desaforamento. Então, a competência para determinar o desaforamento é do tribunal ao qual o juiz presidente do tribunal do júri esteja vinculado. E quem pode pedir pelo desaforamento? O desaforamento pode ser pedido por qualquer um ou tem pessoas específicas aqui que podem pedir o desaforamento. O desaforamento ele pode ser solicitado tanto pelo Ministério Público quanto pelo querelante, nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, pelo assistente de acusação, pelo acusado, claro, pela defesa, ou mesmo pelo próprio juiz presidente de ofício. Ele pode fazer a solicitação do desaforamento quando preenchidos os requisitos dos artigos 427 e 428, que logo a gente já vai ler eles com vocês para vocês entenderem como que funciona essa questão do desaforamento, ok? Então o desaforamento pode ser solicitado do Ministério Público, querelante, assistente de acusação, acusado ou mesmo de ofício pelo juiz presidente. Uma observação bastante importante aqui é: quando a solicitação do desaforamento ela não for realizada pelo acusado, pela defesa, a defesa ela deverá ser ouvida. Então, quando o MP solicitar o querelante, o assistente de acusação, ou mesmo pelo juiz presidente, a defesa ela deve ser ouvida sobre esse pedido de desaforamento sob pena de nulidade, conforme diz a súmula 712 lá do STF. Essa súmula 712 diz o seguinte: é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Então, quando qualquer outra pessoa que não seja o acusado solicite o desaforamento, a defesa deverá ser ouvida sob pena de nulidade, ok? Então vamos dar uma lidinha nos artigos 427 e 428 do CPP para saber quando é permitido o desaforamento. O artigo 427 lá do CPP diz o seguinte para a gente:
Se o interesse da ordem pública, o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, olha lá, decisão do desaforamento compete ao tribunal, a requerimento do Ministério Público, assistente do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca. Olha o deslocamento de competência que a gente falou lá no início. Da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. O artigo 428 complementa falando que o desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado o trânsito e julgada a decisão de pronúncia. Para a contagem do prazo do referido nesse artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. E não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento e quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri nas reuniões periódicas previstas para exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Então, o desaforamento, gente, ele será possível quando ou em razão de ordem pública, por questões de ordem pública, houver necessidade de você deslocar o julgamento de uma comarca para outra. Também em relação à imparcialidade do júri, quando, porventura, você souber que naquela determinada localidade o júri já está propenso a determinada decisão, pode ser solicitado o desaforamento. E ainda pela própria segurança pessoal do acusado, quando vê que se o julgamento for realizado naquela determinada localidade, não haja um resguardo da segurança pessoal do acusado, pode ser solicitado o desaforamento para uma outra comarca que assegure a própria segurança pessoal do acusado. Além disso, quando a decisão de pronúncia já tiver transitado em julgado e se nos próximos 6 meses não tiver sido realizado ainda o julgamento perante o tribunal do júri, pode ser solicitado o desaforamento para que esse julgamento seja realizado o mais breve possível, para que esse acusado ele não fique aguardando tanto tempo o julgamento perante o tribunal do júri. Então, são esses os requisitos aqui que permitem que seja realizado o desaforamento, que o tribunal determine o desaforamento, ou seja, o deslocamento de competência territorial de uma localidade para outra. Se não for nesses casos aqui trazidos no 427 e no 428, não será permitido o desaforamento. E vejam ainda que nessa hipótese aqui de excesso de serviço, caso já tenham se passado 6 meses e o julgamento ainda não tenha sido realizado, o tribunal ele pode determinar que o julgamento seja realizado imediatamente. Se verificar que de repente não preenche essa questão de excesso de serviço, ele pode determinar que o julgamento seja realizado de imediato. Então, os requisitos para o desaforamento são esses previstos aqui no 427 e no 428. Seja por questões de ordem pública, seja por questões de imparcialidade do júri, seja por segurança pessoal do acusado, ou ainda por excesso de serviço, se no prazo de 6 meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia não tenha sido realizado o julgamento. Ok? Vejam ainda, novamente aqui a gente fala, o desaforamento ele é uma medida excepcional, gente, que somente deverá ser adotada se preenchidos os requisitos dos artigos 427 e 428. Se eu não preencher os requisitos 427 e 428, eu não posso determinar o desaforamento. O desaforamento não poderá ser determinado pelo tribunal, ok? E qual é o momento para solicitação do desaforamento? Quanto é que eu posso solicitar esse pedido aqui de desaforamento? O desaforamento, o pedido de desaforamento, ele é permitido após a decisão de pronúncia. Ora, é a decisão de pronúncia que vai encaminhar esse acusado para o julgamento perante o tribunal do júri, perante o plenário do tribunal do júri. Então, somente diante de uma decisão de pronúncia é que eu poderia falar em desaforamento. Então, o desaforamento ele é possível após a decisão de pronúncia, conforme determina o parágrafo 4º lá do artigo 427, que diz que, na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nessa última hipótese, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Ou seja, enquanto eu estiver ainda pendente de recurso da decisão de pronúncia, eu não posso solicitar o desaforamento.
porque pode ser dado provimento a esse recurso e de repente essa pronúncia ser mudada. Então, quando transitar em julgado a decisão de pronúncia, aí sim eu posso solicitar o desaforamento desse julgamento aqui, esse deslocamento de competência de uma comarca para outra. Mas a pergunta que aparece essa é uma pergunta até que aparece, o próprio professor Renato Brasileiro traz essa questão aqui pra gente. E depois do júri, é possível eu solicitar o desaforamento? Já foi realizado o julgamento perante o tribunal do júri. Eu posso solicitar o desaforamento depois do julgamento? Muito cuidado com essa questão aqui, gente, que depois do julgamento perante o tribunal do júri, eu só posso solicitar o desaforamento se esse júri vier a ser anulado e se a causa do desaforamento tiver surgido durante o julgamento perante o tribunal do júri. Porque caso contrário, se eu permitisse que o desaforamento fosse solicitado depois do julgamento perante o tribunal do júri, eu estaria deixando as partes escolher por onde elas queriam ser julgadas. Então, eu só posso solicitar o desaforamento após a realização do julgamento perante o tribunal do júri, se esse júri vier a ser anulado e a causa do desaforamento tiver surgido durante o julgamento perante o tribunal do júri. Caso contrário, não será permitido esse pedido de desaforamento, ok? E em relação aos crimes conexos, Magda, como que ficam? Se o sujeito está sendo julgado por um delito doloso contra a vida e um delito não doloso contra a vida, e for deferido o pedido de desaforamento, o que acontece com o delito não doloso contra a vida? Como que funciona essa questão? O delito não doloso permanece na comarca que está e o doloso vai para outra? Ou o crime não doloso vai seguir o crime doloso contra a vida? Como que fica essa relação com os crimes conexos? Gente, muita atenção que quando o desaforamento ele é deferido em relação, claro, ao crime doloso contra a vida, ele também atinge os delitos conexos. Então, se o sujeito, de repente, está sendo julgado por um homicídio, por um tráfico de drogas, por exemplo, caso venha a ser deferido o desaforamento do julgamento desse homicídio, o tráfico vai seguir o julgamento do homicídio. Também será deferido, vai ser desaforado o julgamento para a outra comarca. Então, em relação aos crimes conexos, os crimes conexos vão seguir o desaforamento, ok? Isso até por determinação lá do artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, de falar que a competência do júri, ela atrai o julgamento dos crimes que sejam com eles conexos, ok? Ainda, gente, sobre essa questão de atração, quando for deferido o desaforamento em relação a um acusado, ele atinge a todos os demais acusados também. Ainda que só um acusado tenha postulado pelo desaforamento, se esse desaforamento ele for deferido, todos os demais acusados serão atraídos por esse desaforamento aqui também, ok? E para qual comarca deve ser desaforado esse julgamento aqui, Magda? Já que você está falando que o desaforamento é um deslocamento de competência, vai para uma outra localidade que não aquela onde teria se consumado o delito. Mas então para qual comarca que eu vou mandar esse julgamento? Qual comarca que deverá ser desaforado esse julgamento? O julgamento em plenário, gente, via de regra, ele deve ser deslocado para uma outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles impedimentos previstos lá no 427 e no 428 do CPP. E sempre vai se preferir as comarcas mais próximas, salvo se nas mais próximas também existam os impedimentos previstos lá nos artigos 427 e 428 do CPP. Aí eu posso desaforar para uma comarca até mais longínqua daquela inicialmente prevista. Mas a regra é que sejam para comarcas, para cidades da mesma região, as mais próximas, desde que não existam os impedimentos lá do 427 e 428. Porém, se eu verificar aqueles impedimentos, aí eu posso mandar para cidades para mais longe, ok? E uma questão que aparece dentro dessa questão aqui da comarca, para qual comarca que eu posso deslocar o novo julgamento, a questão é, eu posso desaforar para um outro estado? De repente naquele estado está todo infestado pelos impedimentos previstos do 427 e 428. Aí eu posso desaforar esse julgamento para um outro estado? Muito cuidado com essa questão aqui, gente, que no âmbito da justiça estadual prevalece que não.
que dentro da Justiça Estadual o desaforamento deverá ser realizado para uma cidade do mesmo estado. Então eu não poderia desaforar para um outro estado. Porém, na Justiça Federal, prevalece que sim, que eu posso mudar de estado, posso desaforar esse julgamento para um outro estado, desde que esse estado faça parte do mesmo TRF daquele inicialmente previsto para o julgamento. Então, no caso aqui, TRF da 4ª Região, se inicialmente o julgamento era para ser realizado numa cidade do Paraná, eu posso deslocar ele tanto para Santa Catarina quanto para o Rio Grande do Sul, porque está dentro do mesmo TRF, do TRF 4. Nesse caso aqui, já que é Justiça Federal, estaria permitido. Mas já se fosse âmbito da Justiça Estadual, aí eu não poderia deslocar para Santa Catarina ou para o Rio Grande do Sul, ok? O desaforamento, o pedido de desaforamento, ele tem efeito suspensivo? Ele suspende o julgamento perante o tribunal do júri? E o parágrafo 2º lá do artigo 427 vai falar o seguinte pra gente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá fundamentadamente determinar a suspensão do julgamento pelo júri. E claro, né, gente, é uma medida correta a ser adotada aqui pelo relator. Não teria sentido nenhum, de repente, eu realizar o julgamento perante o tribunal do júri naquela determinada localidade e dias depois o pedido de desaforamento ser deferido. Então, o parágrafo 2º lá do artigo 427 permite ao relator que ele conceda efeito suspensivo, que ele suspenda o julgamento perante o tribunal do júri enquanto o pedido de desaforamento é analisado. Sendo analisado, aí sendo deferido ou não, realiza-se o julgamento perante o tribunal do júri. Então há possibilidade sim de efeito suspensivo no pedido de desaforamento realizado, até que para que suspenda o julgamento perante o tribunal do júri enquanto o pedido é analisado. Ok? Uma última questão que trato bastante aqui no desaforamento é a possibilidade de reaforamento. O que é o reaforamento? O reaforamento é voltar para a comarca inicial onde seria realizado o julgamento. De repente, eu fiz o pedido de desaforamento, foi deferido, meu pedido de desaforamento, foi determinado o julgamento para outra localidade, mas aí na localidade inicial desapareceram os motivos lá do 427 e 428. Eu posso solicitar o reaforamento e voltar para a comarca que inicialmente deveria ter sido realizado o julgamento? E aqui muito cuidado. Majoritariamente na doutrina prevalece que não é possível o reaforamento, mesmo que desapareçam as causas lá do 427 e 428, que deram inicialmente o ensejo ao desaforamento, ao primeiro desaforamento. Então, majoritariamente na doutrina prevalece que não é possível o reaforamento, mas nada impede que um novo desaforamento seja realizado. Como assim um novo desaforamento, Magda? Olha, chegou na 2ª comarca. Na 2ª comarca também estão presentes os requisitos impeditivos do 427 e 428. Eu poderia desaforar para uma 3ª comarca, mas não voltar para aquela inicialmente prevista. Porém, Auri Lopes Júnior, em uma outra linha, sustenta que sim, que seria possível a ocorrência de um reaforamento quando se desaparece aquelas circunstâncias do 427 e 428. Desapareceu aquela circunstância que deu ensejo ao desaforamento, eu poderia voltar para a comarca inicialmente prevista para o julgamento. Ocorre que o próprio Auri menciona isso, que a gente não tem notícias de que já tenha ocorrido um reaforamento. Todas as vezes que ocorreu o desaforamento foi realizado numa outra comarca e não se tem notícias de que tenha ocorrido já um reaforamento, para você voltar para a comarca inicialmente prevista. Mas ainda prevalece que não seria possível esse reaforamento. Nada impede um novo desaforamento, mas voltar a ter um reaforamento não seria possível. Ok, pessoal? Então, sobre desaforamento, era isso que eu tinha para passar para vocês. Lembrem que essa aula vale tanto para o Tribunal do Júri quanto para competência, ok? Muito obrigada e bons estudos!